Capítulo 80. Punições. Dmitri estava sem palavras, um mero recruta possuindo tal poder, isso era algo completamente fora do normal. Para ele a força desse jovem não significava nada, sem dificuldades ele poderia cortá-lo em dois se quisesse, mas a questão é que o garoto era jovem e alguém que mal chegou a Avalon, então mal teve tempo para treinar ou aprender magia, mas mesmo assim ele já tinha esse nível. Kalfas e Voz também estavam igualmente chocados. Kalfas já tinha algumas suposições da força média desse recruta e era por isso que ele havia o presenteado com sua espada pessoalmente, mas mesmo a melhor das suas suposições não se comparavam à realidade. General, esse garoto, Voz disse com um tom de perplexidade. Sim, eu sei. Kalfas disse acenando com a cabeça. Nesse momento ele tinha certeza absoluta do porquê o traidor do salão havia tentado eliminar esse rapaz a mando de Dimas. Enquanto Fernando estava usando tudo o que tinha para apenas se manter no lugar, Dmitri estava com uma expressão calma, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Você é talentoso jovem, porém, lhe falta disciplina. Dmitri disse varrendo com sua alabarda, empurrando Fernando para trás. Antes que Fernando tivesse a chance de fazer qualquer coisa, uma serpente elétrica percorreu a alabarda e mordeu o braço de Fernando. Ah! Fernando, mesmo sendo resistente à dor, não conseguiu evitar de gritar. Aquela coisa estava com as presas fortemente cravadas em seu braço. Fernando tentou cortá-la, mas a espada passou diretamente por seu corpo, como se fosse um ser imaterial. Fernando estava sentindo seus músculos enrijecerem e se contraírem devido ao efeito da eletricidade. Por favor, Major Dmitri, tenha piedade, ele é jovem e não sabe o que faz. Galia gritou se aproximando de Fernando e o tocando. Assim que ela fez contato com Fernando, a eletricidade que passava por seu corpo correu para o corpo de Galia. Galia fez uma expressão de dor, mas não emitiu nenhum ruído. Ela abraçou Fernando, recebendo grande parte da descarga elétrica para si mesma. No final Fernando e Galia caíram de joelhos. Galia não havia soltado Fernando em nenhum momento. A serpente elétrica que parecia vivida foi lentamente desaparecendo como se fosse uma ilusão. Victor Yudin e Raul balançaram a cabeça. Galia era uma maga pura, ao contrário de outros militares que apesar de focarem na magia também desenvolviam seu corpo para o combate físico. Galia focava completamente na magia, quase nunca treinando seu próprio corpo. Em termos de físico, ela não era muito melhor que um soldado comum, então um ataque desse nível deveria ter infligido um grande dano ao seu corpo frágil. Fernando, que havia voltado a si após o fim da descarga elétrica, viu sua professora inconsciente lhe segurando. Mesmo inconsciente, seus braços finos seguravam seu aluno firmemente, como se tentasse ser seu escudo. Foi só nesse momento que Fernando percebeu que foi novamente protegido por sua professora. Ele rangeu os dentes, ele estava tentando ajudar, mas no fim acabou sendo a causa dos ferimentos da pessoa que tentou ajudar. Kalfas olhou surpreso para a cena. Ele havia ficado realmente impressionado com isso, um aluno tentando proteger sua mentora e sua mentora tentando proteger o aluno. Era uma ligação rara e difícil de se encontrar. De repente o humor de Kalfas, que estava azedo, melhorou um pouco. Isso lembrou de seu passado, uma expressão de melancolia cruzando seu rosto, mas se foi tão rápido quanto apareceu. Fernando, que estava com Galia nos braços, não sabia o que fazer. Ele não queria permitir que sua professora recebesse uma pena de morte e também não tinha a força necessária para levá-la embora. Uma sensação de impotência tomou conta de si mesmo. De repente ele pensou em algo. Seu mana começou a circular enfurecidamente. Ele olhou Dmitri como se fosse um lobo olhando seu inimigo. Se o oponente desse um passo, ele atacaria. Tinha algo que ele não havia usado ainda. Ele nem conseguiu treinar isso corretamente. Era suas múltiplas flechas de fogo. Ele duvidava que isso mataria alguém do nível desse homem, mas ele faria o seu melhor. Dmitri, que viu o olhar sanguinário e decisivo do garoto à sua frente enquanto segurava a mulher de cabelos brancos, teve um leve sorriso. Gostei desse olhar, garoto. Dmitri disse sorrindo. Voz ficou estupefato. Era raro Dmitri se interessar por algo. Já chega, rapaz. Kalfas disse com uma voz poderosa. Mesmo com o pedido de Kalfas, Fernando não baixou a guarda. Ele sabia que Kalfas o reconheceu, mas para um general, um recruta deveria ser algo sem importância. Ele não contaria com tal apreço. Eu disse já chega. Essa tenente não sofrerá nenhum mal, então chega da sua imprudência sem sentido. Kalfas disse com uma voz solene. Ao ouvir isso, a expressão de Fernando mudou. Ele estava indeciso, mas acabou retirando sua intenção de atacar. Jovem, Fernando, não é? Devido ao seu talento e por apreciar o fato de você defender seu mentor com sua vida em risco, eu deixarei a transgressão passar, mas não haverá uma segunda vez, esteja ciente. Kalfas disse solenemente.
Victor e Raul estavam surpresos, mas respiraram aliviados, apenas Ismar parecia estar babando de raiva ao ver Fernando segurando Galia em seus braços. Fernando assentiu. Parando para pensar, ele percebeu que realmente havia sido imprudente, mas no calor do momento seu corpo agiu por conta própria e sua mente não raciocinou corretamente. Como eu ia dizendo antes de ser interrompido, apesar de não serem totalmente culpados, os altos oficiais dessa guarnição têm responsabilidade pelo que aconteceu aqui hoje. Como punição, vocês terão de enviar 100 homens a mais para as missões de exploração, caça e patrulha por um mês. Kalfas disse calmamente. Ao ouvir isso, a expressão de Victor ficou azeda. Isso significava que ele basicamente ficaria com 100 soldados a menos por um mês. Isso era muita mão de obra levando em conta a quantia de tropas que ele possuía. Quanto à segunda e quinta guarnições, elas também serão devidamente punidas. Quanto aos resquícios da oitava, eu vou providenciar para que alguém assuma o comando dela. Por hora os oficiais restantes devem retornar à sua guarnição e aguardar ordens. Como o capitão foi morto, não irei aplicar mais punições, mas estejam cientes que se a oitava guarnição, na verdade qualquer uma que voltar a se envolver em um caso como esse, eu pessoalmente os enviarei para o fronte de guerra para servir de bucha de canhão. Kalfas disse com uma voz poderosa e assustadora. Todos tremeram ao ouvir isso. Era sabido que soldados que cometeram crimes ou prisioneiros e criminosos comuns eram comumente reunidos em um pequeno exército e forçados a fazer missões praticamente suicidas, como defender um posto avançado que estava isolado nas linhas inimigas, ser a vanguarda nos primeiros choques entre exércitos ou mesmo serem usados de iscas para atrasar o inimigo. Sua morte era praticamente garantida nessas situações. Quanto a você, capitão da 13ª, quero você até o final do dia se apresentando no salão. Kalfas disse apontando para Victor Yudin, que franziu levemente a testa, mas abaixou a cabeça para que sua expressão não fosse exibida. Depois disso, com o comando do general Kalfas e dos 2 majors, as tropas da 8ª guarnição que sobreviveram recuaram e as da 13ª retornaram para sua guarnição. Ao todo, esse conflito havia causado 60 mortos à 13ª e 85 à 8ª guarnição. Esses eram números expressivos considerando que atualmente essa era uma área sem grandes conflitos. Boatos sobre a luta que ocorreu entre a 13ª e a 2ª, 5ª e 8ª guarnição rapidamente se espalharam por toda Vento Amarelo. Todos já sabiam que o capitão da 8ª guarnição havia sido morto pelo capitão da 13ª. Isso causou um grande alvoroço na cidade. Mesmo as outras guarnições ficaram inquietas com o ocorrido. Muitos capitães exigiram que os 3 capitães sobreviventes fossem punidos severamente. No final do dia, Kalfas anunciou as punições publicamente. A 13ª teria que ceder 100 homens para as missões do salão, sem qualquer remuneração, e o capitão da guarnição havia pego 1 mês de cadeia. Quanto à segunda e quinta, cada uma iria ceder 200 homens para as missões do salão de forma não remunerada. Teriam que pagar cada uma 400 moedas de prata para a 13ª como compensação pelos danos, e seus capitães também ficariam 1 mês na cadeia. Kalfas também anunciou que nenhuma guarnição era permitida a receber ordens de pessoas de fora sem autorização pessoal sua. Numa mansão na área de VIPs do salão da recepção, um homem com uma expressão soberba e cheia de arrogância estava desfrutando de uma massagem em seus pés por 2 belas mulheres. Em frente a ele, sentado num poltrona, havia um homem de cabelos grisalhos que parecia doentio. Ele estava suando friamente. Você sabe? Kalfas veio aqui pessoalmente exigir sua morte. Não só você falhou em recrutar ou matar os gênios que Kalfas achou, como deu margem para ele abrir uma reclamação sobre mim em direção à sede. Se não fosse meus contatos, mesmo eu estaria atolado até o pescoço com essa merda toda. Dimas disse com uma expressão relaxada, mas para Jean Arman, que estava à sua frente, essa expressão era muito pior do que se ele apenas se enfurecesse. Eu peço seu perdão, General Dimas. Quando aquelas guarnições inúteis começaram a hesitar, eu me vi obrigado a fugir antes que a maré mudasse de direção. Jean disse nervosamente. Assim como ele havia dito, Jean achou estranho quando os oficiais de alto escalão da segunda e quinta não atacaram. Quando Jean percebeu isso, ele fugiu apressadamente, pois significava que aquelas 2 guarnições não iriam mais cooperar e ele poderia acabar sendo morto. Dessa forma, Jean Arman, o instigador do caso, havia escapado silenciosamente. Inútil. Dimas disse enquanto bebia seu vinho. Jean, o outrora executivo sênior do salão, conhecido por sua arrogância, estava agora cabisbaixo, sem se atrever a sequer pensar em retrucar algo. Pelo menos você causou alguma dor de cabeça e perdas àquele velho Kalfas. Se não fosse isso, você já seria um cadáver. As palavras ameaçadoras e sem remorso de Dimas fizeram Jean ficar com as pernas trêmulas. Mesmo as 2 garotas que massageavam seus pés sentiram algum medo pelas palavras daquele homem.
Nesse momento Jean se arrependeu levemente de trair Calfas e o salão da recepção, mesmo que sua posição no salão não fosse tão boa, pelo menos ele era respeitado e ouvido, já ao lado desse homem ele sentiu que estava a todo momento numa corda bamba. Por ora continue investigando, estou interessado nesse garoto que conseguiu escapar de você 2 vezes. Dimas disse sorrindo. Sim, senhor. Bang. Bang. Sons de socos e chutes poderiam ser ouvidos ecoando dentro de uma sala. Seu merdinha, você realmente se atreveu a atacar um major. Você tem merda na cabeça? Raul gritou enquanto socava e chutava sem parar, o alvo de seus ataques era um Fernando completamente cheio de hematomas. Normalmente Raul se continha bastante, mas hoje ele estava realmente enfurecido. Fernando, que era alvo dos socos e chutes, não reagiu no mínimo. Ele apenas olhava Raul de forma inexpressiva sem sequer levantar uma guarda. Na opinião de Fernando, ele achou que realmente merecia isso, por sua causa sua professora ainda estava inconsciente. Vendo o olhar sem raiva de Fernando, Raul parou de bater, perdendo o interesse. TSC, por causa dessa porcaria toda o capitão tá preso, você sabe o que isso significa? Sabe a seriedade da situação? Raul perguntou em direção a Fernando, que estava encolhido no chão. Fernando balançou a cabeça em sinal de negação. Uma certa tensão em seu rosto. Significa que eu vou ter que trabalhar. Que porra! Raul gritou chutando um móvel para o lado. A expressão tensa de Fernando mudou levemente, de repente ele sentiu vontade de retribuir os ataques. Ele estava preocupado que a situação na 13ª ficasse ruim nesse 1 mês sem o capitão da guarnição, mas parecia que era apenas Raul que estava com preguiça de lidar com o trabalho. Enfim, você pode ir, mas é melhor ter mais juízo nessa cabeça, pivete. Raul disse acenando para que Fernando fosse embora. Senhor Raul, em relação à professora, Fernando perguntou hesitante. Ela não vai morrer por causa de um choquinho daquele, show. Raul disse balançando a mão, como se Fernando fosse um incômodo. Ao ouvir que Galia ficaria bem, uma sensação de alívio tomou conta de Fernando. Enquanto caminhava lentamente de volta, Fernando pensou em tudo o que aconteceu nesse dia. Tudo havia sido causado por sua fraqueza. Ele provocou alguém que não deveria e no final deixou essa pessoa viver. Ao pensar no rosto daquele homem, Fernando fez uma expressão de raiva. Você não vai ter uma segunda chance, Jean Arma. Fernando disse com uma expressão fria.